qual que é o clima na Toca da Raposa, Rubens? Um abraço, boa tarde. Chega mais, Rubinho. Chego sim, Thiago. Boa tarde. Um abraço a você, ao Ale Oliveira. Alô, Nação Azul ligada na Itatiaia, hein? É o pontapé inicial. É a porteira sendo aberta para uma semana decisiva. O Cruzeiro tem o Corinthians no meio do caminho às 11 horas da manhã da quarta-feira, mas todo o foco voltado para a grande decisão da Copa Sul-Americana no sábado. Lembrando a invasão azul em Assunção, no Paraguai. Amanhã começa também toda a programação daquela corrente para frente. Vamos falar mais no Rádio Esportes. Estaremos acompanhando a Aerozeiro, a torcida do Cruzeiro invadindo o aeroporto de Confins. Falamos em nome de Betfair, Thiago. Betfair é time grande e quem tá fechado com a Betfair recebe apostas grátis toda semana. Vem você pro jogo, vem com a Betfair 18+, jogue com responsabilidade. Termos e condições se aplicam. O trabalho retomado na Toca da Raposa depois do domingo de descanso. Amanhã jogadores finalizam a preparação para o duelo contra o Corinthians. Nesse caminho até Assunção, no Paraguai, local do jogo. O Cruzeiro levando toda a sua delegação, todo o elenco, todo o staff, o departamento médico que conta atualmente, por exemplo, com o próprio Juan de Neno, tem o Rafa Silva, jogadores nesse processo de recuperação já vão para São Paulo e o protocolo da Conmebol, a equipe precisa chegar 3 dias, né, antes da decisão. Cruzeiro já indo logo depois do duelo contra o Corinthians para Assunção, onde esteve a comitiva do Cruzeiro na última semana, planejando já a sua logística, hospedagem de atletas, familiares, conhecendo também o local de treinamento, por definição aí da Sul-Americana, da Conmebol. O Cruzeiro vai trabalhar no estádio Feliciano Cáceres, do Esportivo Luquenho, que fica na cidade de Luque, na região ali metropolitana de Assunção. Luque também fica a sede da Conmebol. Mas começando, Thiago, sobre o jogo contra o Corinthians, eu sei a sua opinião. Se fosse para ir time sub-20, você teria essa escolha, mas é um Cruzeiro que pode pintar alternativa em campo, lembrando jogadores importantes que vão cumprir suspensão, o caso do Matheus Pereira, do Gabriel Veron, do próprio Caio Jorge. Então um time bem mexido do técnico Fernando Diniz, que conquistou, né, a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro na rodada passada contra o Criciúma. Foram quase 70 dias aí de jejum na competição. Então o Cruzeiro que terá uma semana importante para, quem sabe, um bom resultado em São Paulo, para ir com moral para Assunção, no Paraguai, Thiago. Eu boto fé. Agora, Nath Fius e Ale Oliveira, eu estava acompanhando o Racing ontem. O Racing venceu de virada o São Lourenço. Tem um vídeo circulando na rede social dos jogadores do Racing no vestiário, puxando uma música, né, de que vamos copar a América, vamos vencer o Cruzeiro, e alguns torcedores entendendo já como uma comemoração antecipada. Eu honestamente não vi dessa maneira. Acho que o Racing comemorando uma vitória importantíssima na sua trajetória dentro do Campeonato Argentino, buscando os primeiros lugares. Hoje é o 3º colocado, venceu fora de casa o São Lourenço por 2-1, mas nessa hora, principalmente de internet, tudo vale, tudo movimenta. Olha, Oliveira, puxa vida, esse jogo do Cruzeiro com o Corinthians podia ser no fim de semana, né? Os convocados do Corinthians não vão chegar a tempo pro jogo. Você vê que a AFA, que é pior que a CBF, viu? A CBF deles. Lá é ruim. É mais avacaiado que a CBF, não? Mais avacaiado, muito mais. Eles facilitam demais o trabalho dos seus afiliados. Já aconteceu na semifinal da Libertadores com o River, e agora acontece com o Racing, que não vai jogar mais. O Racing não joga mais. Semana toda livre para se preparar para a decisão. Exatamente, porque está representando a Argentina, né? E aí você tem, evidentemente, um cuidado com os seus representantes, coisa que não acontece aqui no Brasil. No Brasil, você é punido por chegar às fases decisivas das competições, você é punido por ter jogadores convocados para as mais diversas seleções. Então aqui é essa avacaiação aí que a gente está acostumado, né? Ô, Nath Fiuza, quarta-feira, time mesclado, usa alguém, ou segura, por exemplo, o Matheus Pereira, os jogadores Cássio, que vinha com aquele problema, né, de pubs, segura todo mundo? Ou pra você é dar ritmo, coloca a galera em campo e o Cruzeiro buscar pontos contra o Corinthians, que, convenhamos, né, pro Cruzeiro não interessa em nada, Nath?
Eu acho que o Diniz vai ter que ir pecinha por pecinha. Eu acho que cada caso é um caso nesse time do Cruzeiro. Por exemplo, a gente sabe que goleiro sente um pouco mais a falta de ritmo. O goleiro tem uma preparação diferente, né? Talvez seria ideal que o Cássio jogasse. Por outro lado, o Cássio tem uma preocupação dentro do Cruzeiro com a parte física. Ele chegou a ser poupado em jogos do Brasileirão. Eu não arriscaria o Cássio nesse jogo contra o Corinthians, até pelo desgaste emocional também. O Cássio voltando à Neoquímica Arena pela primeira vez, depois de ter deixado do Corinthians, é um caso específico. Outro caso, por exemplo, é o caso do Matheus Henrique. É um jogador que, para mim, não perde ritmo de jogo. Ele mostrou isso, inclusive, no curto período de adaptação, quando veio da Europa para o Cruzeiro. Então, talvez é um cara que possa ser poupado pela importância dele para o time e não necessariamente vai impactar na preparação dele para a final do sábado. O Matheus Pereira, o Caio Jorge e o Gabriel Veron estão suspensos. Então, Lautaro e Barreal têm que jogar não só pela necessidade, mas para se prepararem também para o jogo de sábado, quando podem ser alternativas. Se não começarem como titulares, caso o Diniz prefira o Wallace e Romero juntos no meio-campo, eles são opções para o segundo tempo. O Wallace já é um caso pontual. Se o Diniz tem a intenção de colocá-lo como titular no sábado, nesse meio-campo mais reforçado, é fundamental que jogue na quarta-feira, porque o Wallace está aí há 20 dias sem atuar. Então, assim, eu acho que o Diniz vai ter que ir pontuando mesmo. Eu acho perigoso deixar todo mundo sem jogar, porque eu acho que 15 dias antes de uma final é um tempo, tempo demais sem estar em campo. O jogador precisa estar em campo. O jogo faz bem ao jogador. Agora, é claro que aquelas questões como a do Cássio que eu citei, o Matheus Pereira, por exemplo, é o cérebro desse time. Se não tivesse suspenso, era um cara que você poderia segurar, porque ele é valioso demais, mas ele já está suspenso. O William é uma faca de dois gumes, por exemplo. O William não tem reserva. É melhor ter alguém improvisado contra o Corinthians do que ter alguém improvisado contra o Racing. Então, acho que vai ter que ir avaliando. Eu acho que dá para fazer um time mesclado, mas levar todo mundo. Quem sabe utiliza mais titulares no primeiro tempo e no segundo tempo segura a turma. Boa, Nath Fius e o Cruzeiro, hein? Amanhã, alô Nação Azul, #partiu Confins, para se despedir do time, né, Rubens Júnior? Às 14h estaremos marcando presença, Thiago, confirmando o meio-dia com 51 minutos. Os jogadores do Cruzeiro fazem à tarde na Toca da Raposa, né? O penúltimo trabalho antes do jogo contra o Corinthians. Lembrando, amanhã finaliza ainda a preparação. O técnico Fernando Diniz, que teve um bom tempo, né? Depois da partida contra o Criciúma, a retomada do bom caminho no Campeonato Brasileiro. A grande, dúvida com relação à partida contra o Corinthians, se vai com o time principal ou se vai com o time alternativo. Vamos aguardar, Thiago Reis.